Com o fim da pandemia do Covid, o setor de turismo dá sinais de boa recuperação por todo o mundo, só que de maneira desigual em alguns destinos. E aí, pessoal? Segundo o levantamento do Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo do Fórum Econômico Mundial, o Brasil aparece apenas na 26ª colocação entre os melhores países para fazer turismo. Puxa, com tantas praias, Pantanal, Amazônia, a Europa domina as 10 primeiras posições, mas os Estados Unidos lideram o ranking. O estudo leva em consideração a melhora da economia, o aumento das rotas aéreas globais, a maior abertura internacional e o aumento de investimento nos recursos naturais e culturais. Meu querido Ricardo Rous, eu fiquei sabendo, com números não são atualizados, mas que o Uruguai tem cerca de 4 milhões de turistas, muita gente vai nos cassinos, e o Brasil no total 6 milhões, e a Turquia 32 milhões, só Paris 80 milhões. Tem muito para a gente avançar no turismo, não, Ricardo Rous? Tem muito, Capês. Para atualizar seus dados aí, só um monumento em Paris, a Torre Eiffel, recebe mais turistas do que todo o Brasil. Um único monumento em Paris. É assustador o como nós trabalhamos muito mal o turismo, desde o topo da cadeia alimentar, porque há muito tempo eu não vejo ter um ministro do turismo que entendesse de turismo no Brasil. É só negociação política e isso prejudica todo o resto. São sempre as pastas mais esvaziadas, seja na União, seja nos estados e eventualmente nos municípios. Se a gente pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, que tem um centro maravilhoso, que poderia ser comparado com centros europeus, muitos prédios históricos e nada é trabalhado na cidade de São Paulo, muito pelo contrário, o turismo aqui é afastado em função de problemas como a Cracolândia, por exemplo, que sempre é debatido, mas nunca é de fato lidado com ele. Nós temos que melhorar muito a questão do turismo, debater o turismo de forma séria, porque é uma indústria que pode ajudar muito. Dito esses números que o Capês mostrou aqui do Uruguai e da França, 80 milhões de turistas só em Paris. O quanto isso no movimento, o quanto isso não ajuda a Cidade de Luz a se desenvolver. Precisamos trabalhar o turismo de forma séria em São Paulo e no Brasil. Sérgio Zagarino, minhas filhas queriam me convencer a fazer uma viagem internacional. Falei, olhei, fiz as contas, falei, vamos conhecer os Lençóis Maranhenses, que é uma das maiores maravilhas do mundo, e julho é um mês propício para você visitar aí os Lençóis Maranhenses e tantos outros destinos maravilhosos aqui no Brasil. Vamos conhecer mais o nosso país. Se não vem gente de fora, vamos incentivar o turismo doméstico. Sérgio Zagarino. Capês, eu não tenho dúvidas que o Brasil, ele é o país das belezas naturais. Deus foi lá e falou, aqui, meu filho, ó, vocês vão ter tudo de maravilhoso, tudo de lindo. Então vai lá do norte para o nordeste, passa pela região do centro-oeste. É maravilhoso, o Brasil é lindo. Só que o que o Brasil não tem é uma boa administração. O Brasil ele não é bem administrado. E essa questão da gestão da administração passa pelo turismo. As pessoas elas vão visitar cidades como, por exemplo, Guarujá, no litoral de São Paulo. Elas não podem. Isso porque tem uma sensação de insegurança. Essa sensação de insegurança afasta o turista. Além disso, a gente consegue ter dificuldade na questão do turismo internacional, que o Brasil não é ainda muito bem absorvido. As pessoas de fora, elas enxergam o Brasil como carnaval, futebol. E aqui em São Paulo tem a Fórmula 1. Essa é a verdade. Carnaval, futebol é Fórmula 1. Quando, na verdade, a gente tem que investir num turismo que seja sustentável, que trabalhe o desenvolvimento sustentável do planeta. Existe um selo internacional que é de um instituto chamado Green Key. E este instituto, ele premia, ele dá esse selo para aparatos turísticos em todo o planeta. Sabe quantos tem no Brasil? Só um, que foi adquirido recentemente, saiu uma matéria na Folha de São Paulo e no Estadão, que é um elemento chamado Ilha dos Arvoredos, que é uma ilha que fica no Guarujá, por sinal, e essa ilha ela é totalmente sustentável, desde a captação da água da chuva até ali os painéis de energia fotovoltaica. E não tem divulgação. O Brasil ele não investe no turismo da forma que deveria. E aí você soma a insegurança jurídica com a má gestão, com a insegurança física realmente da questão de segurança pública das pessoas, com a ausência de exploração adequada desses aparatos, dessas belezas naturais que nós temos, é reflexo o resultado da notícia que você deu, Capês. É impossível o Brasil estar entre os países com maior número de visitantes, sendo tão mal administrado como é. Deise, mas tem uma coisa, o litoral norte, que sofreu muito no carnaval do ano passado, está recuperado, está muito bonito
o litoral norte. E o Guarujá, meu amigo, eu vou lá, viu? Não fala mal do Guarujá, não. Eu visito o Guarujá também, não vai falar mal do Guarujá aqui, não. Minha querida Deise Ciocari, você conhece Angra Doce, que é uma região banhada na fronteira São Paulo com o Paraná? Uma bacia hidrográfica lindíssima que lembra muito Angra dos Reis e Água Doce. É um local também que está sendo muito visitado. Tem muita coisa bonita aqui no Brasil, Deise Ciocari? Tem, Capês. O próprio interior de São Paulo, né, tem lugares lindíssimos, cenários de montanhas com pedras, lugares para as pessoas explorarem, tem bons restaurantes. Mas eu acho que o Brasil tem, assim, os meus colegas já falaram aqui da questão da insegurança pública mesmo, né? É muito difícil você conseguir se deslocar aqui no Brasil sem ser assaltado ou sem sofrer algum tipo de intimidação. Eu acho que esse é um dos maiores problemas do Brasil e isso é algo que qualquer governo, seja esse ou o próximo que for assumir, vai ter que encarar isso de frente, porque isso prejudica com certeza o turismo brasileiro. A gente tem um problema também da malha aérea, né? É muito difícil se deslocar aqui no Brasil, né? Nós somos um país continental. Para qualquer lugar que tu queira ir, aqui no Brasil, tu tem que passar por São Paulo, fazer uma escala gigantesca para depois ir para algum outro ponto do país. Da mesma forma, se você quer ir para fora, né? Isso acaba dificultando muito as relações. E a gente tem o problema todo da comunicação, né? A comunicação aqui ela acaba sendo dificultando para as pessoas que vêm de fora, né? Porque a gente não tem esse incentivo educacional das pessoas falarem outro idioma, né? A gente fica com esse nacionalismo que às vezes me incomoda, que é se eles estão aqui, eles têm que falar o português, mas a gente tem que também se abrir para essa globalização que está imperando no mundo, né? Então, eu acho que o Brasil tem que começar a olhar o turismo de frente e não olhar só para o seu interno e achar que está tudo bem, que qualquer coisa que fizer a gente vai conseguir, porque nós temos praias lindas e nós temos belos lugares para visitar. A gente ainda tem lugares aqui dentro do Brasil que são muito pouco explorados, né? Então, falta uma política pública mesmo do Ministério do Turismo para que aconteça essa articulação. Meu querido Leandro Ferreira, quero te ouvir. Olha, eu tenho pouco a acrescentar aqui em relação aos temas que os meus colegas abordaram, mas eu diria o seguinte, a gente, um pouco nessa finalzinha aqui da Deise, a gente tem que olhar um pouco também para os nossos vizinhos, porque ser um país de dimensões continentais faz com que as pessoas da Europa ou dos Estados Unidos talvez se desloquem demais para chegar até aqui, né? Então, a gente tem que olhar para atrair turistas da Argentina, do Uruguai, do Chile, né? E a gente tem preconceito, acha que turista é o que fala inglês, alemão, francês, né? Vamos trazer para cá quem está próximo, que a tendência é que eles possam vir com muito maiores possibilidades. Santa Catarina, por exemplo, sazonalmente atrai um monte de argentinos, né? Assim como esses turistas do Uruguai, Argentina e Chile são brasileiros. Então, nós temos que também olhar, né? O Brasil ele fica de frente para o Atlântico e de costas para a América Latina e deveria ser o contrário, deveria olhar um pouco mais. Acho que a gente tem que investir, apostar em algumas coisas que dão certo. O Carnaval de rua na cidade de São Paulo, desde 2013, por exemplo, foi um fator decisivo para dinamizar a economia da cidade. São Paulo, especificamente, tem a possibilidade de um turismo de negócios que precisa ser melhor explorado. Os serviços precisam ser qualificados, as pessoas precisam falar inglês, espanhol. Taxista não pode não conseguir interagir. Eu vi uma notícia ontem de um taxista que foi preso porque cobrou R$5.000 de um turista para uma corrida de pouco mais de 5 quilômetros, né? Então, esse tipo de coisa precisa ser corrigido. Assim como a gente tem bons profissionais, né? A gente tem outros que também não dão conta, né? E, por último, Capês, muito importante, o turismo ambientalista. Nós precisamos olhar para isso. Está cheio de gente querendo vir para santuários como o Pantanal e a Amazônia, que a gente precisa conseguir absorver de forma sustentável. Meu amigo, mas em Buenos Aires eu dei uma nota de 100 pesos e o cara fez quis trocar e tentou me dar um balão. Eu sei que o seu portunhol com certeza garantiu a sua sobrevivência. Eu não vou nem dizer o que garantiu a sobrevivência dele.